E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal e de forma direta, bora logo pro assunto. Botar o shape, no final das contas, nem é tão difícil assim, igual você pensa que é. Pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme, muito prazer em conhecer você. Bem-vindo ao primeiro vídeo do canal e se você quiser dar uma fortalecida dando like, principalmente se inscrevendo para poder ser um dos nossos primeiros inscritos, fique à vontade, meu brother. Aqui a casa é sua, entre aspas, dizendo, né? E indo direto pro assunto, colocar o shape de fato realmente não é tão difícil igual a internet pedesтрaliza em ser. Se a gente simplesmente começar a parar para pensar em relação à régua da internet, quando o assunto é aparência, a gente simplesmente se sente mal só por respirar, ou simplesmente só por existir. Pelo simples fato de nos compararmos com pessoas que muitas das vezes têm um contexto e uma condição de vida muito melhor do que a nossa. E isso é realmente bem frustrante se a gente parar para pensar de fato. Coisas como TikTok, Instagram, filtros, efeitos, edições e principalmente espelho de academia modificado para poder fazer com que seus músculos fiquem maiores do que realmente são. É alguma coisa relacionada a espelho, mas eu simplesmente não sei explicar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: esses espelhos de muitas academias, eles simplesmente te deixam maiores do que realmente deveriam ser. E tudo isso faz a gente simplesmente deitar na cama, chegar cansado do trabalho ou da escola e nos compararmos e pensar: poxa, como assim eu não consigo ter o que esse cara aqui tem? Sendo que o contexto desse cara aqui é simplesmente diferente do seu, tanto em relação ao financeiro quanto em relação à genética, principalmente, mas acima de tudo, em relação à rotina e a contexto de vida. E sabe o que é mais engraçado? É simplesmente o fato e o ato de a gente simplesmente se inspirar em diversos caras da nossa infância, ou às vezes até de qualquer outro contexto, que não tem esse shape, entre aspas, exagerado e principalmente modificado por essas coisas que eu já disse aqui antes, em relação aos efeitos, os filtros, o pump, o espelho, o Instagram, a internet, o melhor ângulo, às vezes até a música influencia, porque quando o cara coloca uma música muito foda, uma música que dá uma, entre aspas, dopamina barata, tudo isso faz com que a gente fique muito mais animado ao ver o que a gente está vendo. É muito mais dopaminérgico e prazeroso, no sentido de admiração visual. Então, quando a gente para misturar isso com a realidade, tanto nossa, quanto principalmente de outros caras que não têm esse contexto todo modificado, a gente simplesmente fica magoado, triste e principalmente desmotivado para poder continuar, entre aspas, nossa caminhada, assim por dizer. Entende? É um pouco frustrante o fato de pensar que a gente está vivendo numa atual sociedade onde você precisa ter determinados números para poder ser bem sucedido quando o assunto é shape. Se você tem 30 ou 35 de braço, você não tem shape. Se você tem abdômen desnutrido e pesa menos de 80 quilos, você não tem shape. Se você tem 1,65 de altura ou 1,70 e você não tem shape, você está na desvantagem. Se você é alto e você treina, você inventa uma desculpa esfarrapada para simplesmente, como que eu posso dizer, falar que você só não consegue shape que o cara baixinho ou médio tem porque você é alto. Então, é uma bagunça disfarçada de falta de contexto. Entende? Se você simplesmente parar para analisar o contexto das coisas, você chega numa conclusão definitiva, que é uma coisa mais individual de cada um. No final das contas, uma coisa é fato: shape em si é uma coisa individual de cada pessoa. É uma coisa individual minha, é uma coisa individual sua, é uma coisa individual da pessoa que tá lá com a foto de perfil do Thomas Shelby, ou do personagem de anime, ou de um personagem de série, ou de um modelo europeu, onde simplesmente vai dar a opinião dele. Se você tiver um, entre aspas, mente fraca, já era. Você simplesmente pode ficar magoado ao ponto de você desistir. E isso é uma coisa simplesmente frustrante, chata e, acima de tudo, tudo isso é minimamente desgastante quando você para pensar de verdade, entende? No final das contas, tudo se resume a você fazer o, entre aspas, básico bem feito. A típica regra dos 80-20. Você faz 80% certo do que está escrito aqui e você pode se sentir confortável o suficiente ao ponto de você conseguir fazer esses, entre aspas, 20% mal feito. Esses 20% que vai fazer com que você se sinta mais confortável para poder seguir a sua jornada, sem se comparar com a galera da internet, entende? Essa é a parte mais importante que muita gente deixa para o lado. Se você simplesmente seguir uma rotina onde você treina 4 vezes por semana, você se alimenta bem, quando se trata de alimentos limpos, um típico pão com manteiga ou com ovo no café da manhã,
2 litros de água, 2 litros e meio, às vezes até 3 litros, a depender do seu peso e altura, você simplesmente conseguir dormir bem, 7 horas e meia, 8 horas. Se você simplesmente conseguir dormir 7 horas, já está de bom tamanho, e você simplesmente olhar para si mesmo em relação a fotos, vídeos e todo o processo no geral, você simplesmente consegue sim colocar um shape. A diferença é que vai ser o seu shape, não o shape do David Leite, do Chris Bumstead, do Ramon, ou de qualquer outro cara que tenha literalmente um contexto de vida financeira, profissional, social, mídia e tudo contextualizado e feito para essa galera simplesmente chegar onde ele chegou, principalmente genética. O Ramon, por exemplo, é facilmente a melhor opção para essa coisa, é simplesmente a melhor referência para poder falar de genética. O Chris Bumstead, por exemplo, é a melhor referência para poder falar sobre persistência. E assim por diante. Você tem que simplesmente se comparar com o seu eu de antigamente, seja de ontem, seja de semana passada, seja do ano passado, seja do mês passado, ou pode até mesmo ser de você de 3 anos atrás. Você tem que se comparar com você, e não com a galerinha da internet que tem tudo contextualizado e modificado ao favor deles. Tanto numa coisa superficial de uma simples foto do shape, até mesmo um vídeo de 15 segundos todo editado. Entende? Porque, como eu já disse e vou repetir pela milésima vez, filtros, ângulos, espelhos, pumps e 1 milhão de outras coisas relacionadas até mesmo à luz, para poder fazer com que a galera fique daquele jeito ali, com aquelas fotos ali, com aquele formato ali, entende? Então é um pouco complicado o fato de pensar que você simplesmente se sente desmotivado por não ter tal coisa. É um pouco desgastante, tanto para você quanto para qualquer outra pessoa que tem uma mente mais fraca a pensar nesse contexto. Então, bora chegar em um acordo aqui. Simplesmente se compare com você mesmo. Faça o típico básico bem feito. É um pouco complicado o fato de pensar que você simplesmente está aí parado, sem conseguir dar, entre aspas, volta por cima, ou às vezes dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, não importa, porque você se sente mal com tudo isso. Eu entendo que consumir essa galera do mainstream é bom, mas se você consumir a galera mais mediana ou para baixo, você vai simplesmente ter mais senso de realidade. E como consequência, você vai simplesmente se inspirar mais nelas. A galera dos comentários e às vezes até o seu ciclo social de amizade ali na vida real, fora da internet, influencia você a ser uma pessoa melhor. E é justamente aí que você simplesmente acerta nessa jornada. Um detalhe importante a se citar em relação a tudo antes de começar o vídeo é que, por esse ser o primeiro vídeo do canal, eu quero esclarecer que isso aqui vai ser um canal para você melhorar em todos os aspectos, não só no lado fitness da coisa, entende? Então, se você por acaso quiser acompanhar para poder aprender a ser uma pessoa amorosamente melhor, mentalmente melhor, psicologicamente e emocionalmente melhor, cuidar da sua aparência, ter uma postura melhor e simplesmente criticar a sociedade em relação ao que a gente pode achar duvidoso ou certo ou errado, pode acompanhar, porque aqui vai ter bastante dessas coisas. Porém, eu já vou alertando que isso aqui não vai ser um canal sobre vida fitness, por mais que esse é o primeiro vídeo. Vai ser um canal sobre desenvolvimento pessoal geral da coisa. Eu particularmente acho que é importante eu falar isso, entende? É isso, meu brother. Simplesmente faça o que você tem que fazer dentro da sua realidade, entende? Se apegue a você mesmo e a seu passado. Porque se você só pegar o seu passado, você vai simplesmente se sentir vergonha suficiente a ponto de querer mudar. É um pouco estranho isso, mas é real pra caramba. E diante a tudo isso, simplesmente eu agradeço se por acaso você veio até aqui. Se você chegou até aqui. Eu te peço like, peço que você comente o que você acha em relação a tudo isso e acima de tudo, se inscreve, seja um dos primeiros inscritos do canal. Me ajude a realizar esse objetivo nesse ano de 2026, porque daqui pra lá vai ter muita coisa boa, tanto pra você, quanto pra mim e pra gente no geral. É isso.